Era uma quarta-feira, final do dia, um calor tremendo. Naquela época, nós morávamos no Rio de Janeiro e havia um viaduto bem no centro ali da cidade, perto do bairro chamado Tijuca. E eu passava por ali todos os dias, mas naquele dia o trânsito estava especialmente difícil. E aí quando eu cheguei ali, eu estava sozinho no carro, saindo do trabalho, ainda era dia. E aí o trânsito parou completamente. Exatamente naquele momento, com mais de 40 graus típicos do Rio de Janeiro, o ar-condicionado do carro quebrou. Talvez você não tenha ideia, morando na linda cidade de Sorocaba, o que é estar na cidade do Rio de Janeiro, a 40 graus, no trânsito parado e com o ar-condicionado quebrado. Quando o ar-condicionado quebrou, eu tentei resistir porque eu sabia dos perigos normais da cidade do Rio de Janeiro, né? Sempre tem que tomar bastante cuidado, como qualquer grande cidade, mas lá de uma maneira até um pouquinho mais difícil, dependendo do bairro onde você está. Em outros lugares acaba não sendo muito diferente. Eu resisti, o trânsito completamente parado e eu abaixei o vidro. Quando eu abaixei o vidro, naquele momento, exatamente naquele momento, eu olhei pelo retrovisor e vi um rapaz passando atrás do meu carro. Mas imediatamente, naquele momento, eu falei, vou ser assaltado. Eu tinha acabado de abaixar o vidro. Parece que ele estava só olhando para mim e falou assim, aquele rapaz ali é com ele hoje. E aí eu abaixei o vidro, ele deu a volta e ele parou do meu lado e colocou as duas mãos no meu vidro. E ele disse assim para mim, olha, eu sou aqui do morro, tinha um morro ali perto. Eu moro aqui, para te matar é a coisa mais fácil desse mundo. Me passa sua carteira, pediu a minha aliança. Tentei negociar alguma coisa com ele, falei, a aliança é complicado, só arrumar confusão. Aí ele me xingou, ficou bravo, eu percebi que não tinha muita conversa, entreguei tudo e ele foi embora. Naquele momento, você vai ver a primeira tela que está aí no nosso telão aqui, eu me senti, o quê? Sem saída. Quantas vezes na sua vida você já passou por isso? Chegar no momento e não encontrar uma alternativa, uma saída, um caminho. Como isso é difícil, não é? Pois bem, hoje nós teremos aqui um tempinho para pensar sobre isso e as maneiras pelas quais o nosso Deus trabalha em nossa vida para abrir portas. Eu ouvi um dia desses em um sermão do pastor André Masson, lá na Igreja Central, e ele estava se referindo a um texto muito especial da escritora Ellen White. Ele dizia assim, quando os problemas fecham as portas, Deus prepara 1000 portas para você, 1000 saídas. Aquele dia para mim isso teve um significado muito especial, 1000 saídas. Eu não sei qual que é a história da sua vida hoje, em que momento, em que fase, em que estágio da vida você está. Mas eu sei de uma coisa, Deus tem 1000 portas para você nessa manhã. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pelo privilégio de estarmos aqui em liberdade para louvarmos o teu santo nome. Pai, nós viemos aqui hoje, nesse sábado, porque nós precisamos ter um encontro com o Senhor. A gente queria pedir perdão dos nossos pecados, nós não somos dignos para recebermos as tuas bênçãos, mas nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco nesta manhã. Que o Senhor possa tocar o nosso coração, a nossa mente, afaste o inimigo para bem longe daqui. E que a gente possa ter esse momento especial de contato com o céu. Que o Senhor esteja ao nosso lado, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria passar com vocês uma história especial, uma história que fala sobre um personagem bíblico que eu particularmente gosto bastante. Gosto muito pela sua humanidade, porque ele reflete de alguma maneira aquilo que todos nós somos em determinados momentos da nossa vida. E a gente precisa tentar extrair lições destes personagens bíblicos, assim como outros personagens da história, mas especialmente os que estão ali na Bíblia, porque eles estão para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. E o texto que a gente tem, eu não estou conseguindo passar aqui, João, acho que dá uma olhadinha para mim aí se está tudo certinho.
E o texto, agora passou. E o texto que a gente tem hoje para introduzir essa história está em Gênesis, no capítulo 31, versos de 1 a 3. Esse é um recorte da história desse homem chamado Jacó. E o texto diz assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo por aí: Jacó tomou tudo que era do nosso pai, tudo que ele tinha, e juntou toda a sua riqueza às custas do nosso pai. E Jacó, continua o texto, percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Olha que interessante. A gente avança dentro desse contexto numa história que é recheada de grandes detalhes e mostra muito como essa pessoa chamada Jacó se colocou por conta das suas próprias atitudes e dos seus próprios erros em situações de desconforto, em situações de erro. E aí nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. E eu queria, para relembrarmos um pouco da história de Jacó, olharmos aí para 4 pontos fundamentais dessa história. O primeiro ponto dessa história, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, antes dele estar lá na casa do seu tio Labão e passar por aquela situação difícil ali que vocês já perceberam na leitura desse primeiro texto. E aí foi um momento da sua história, nós já conhecemos, mas vamos relembrar um pouquinho desse episódio tão interessante do livro de Gênesis. Ali estava o pai de Jacó, que era, quem sabe? Isaac. Ele estava ali e estava já velhinho, né, como a imagem mostra ali, já não enxergava direito, tinha dificuldades para enxergar. E aí ele disse para o seu filho Esaú, o irmão de Jacó: olha, eu estou ficando velhinho, está na hora de dar a minha bênção, a bênção da minha primogenitura para você, Esaú. Então vai lá no campo, prepara uma caça, depois faz ali um guisado, uma coisa gostosa para comer. Você vai chegar aqui e eu vou comer e vou te dar a minha bênção. A bênção, né, do pai, a bênção para o primogênito. E aí ele fez isso. Só que a mãe, né, ouviu a história, a mãe dos dois ali, né, porque eles eram gêmeos, né, nasceram basicamente no mesmo tempo ali, um agarradinho no outro. E aí a mãe ouviu e foi lá falar com Jacó. Falou: Jacó, é o seguinte, o seu pai vai dar a bênção da primogenitura para o seu irmão Esaú, mas você que deve levar essa bênção. Ah, como é difícil ser justo, né, como um pai e como uma mãe nesse momento. Sempre tem um preferido, né? Eu estava comentando com a Silvana, vindo no carro hoje, falando um pouco sobre essa história, e aí eu comentei: puxa vida, mas como que ela vai preterir, né, o seu filho, né, em relação a Jacó, ou por conta de Jacó, nessa história? Eu não consigo entender. Como eu cresci como filho único, eu não tenho esse sentimento. E ela falou exatamente isso: é porque você não teve irmãos. Sempre tem um que os pais, né, sempre acabam de alguma forma favorecendo. Isso é verdade, os irmãos? Cadê os irmãos que estão aí? É assim mesmo? Sempre tem um que o pai favorece. Eu já tinha uma preocupação exatamente por não ter tido filhos, não ter tido irmãos quando era garoto. Aí eu ficava sempre, quando os meus filhos eram mais novos, e até hoje eu sou assim: se eu mando mensagem para um, já me dá um aperto no coração, eu já mando mensagem para o outro, para ficar igualzinho. Não pode, né? Não pode ter diferenças. Se eu convido um para almoçar, eu falo: tem que convidar o outro também, já manda a mensagem mesmo. Se eu mando um bom dia, falo assim: e aí, tá tudo bem? Como que tá o dia de trabalho? Eu não posso perguntar só para um, eu tenho que perguntar para o outro também. E aí eu vou tentando equilibrar da melhor maneira. Mas ali, a Rebeca tinha uma queda muito grande ali, um favorecimento grande por Jacó. E aí, o que ele fez? Mas ele disse assim: mas mãe, o meu irmão, ele é peludo, é cheio de pelos, meu pai vai, por mais que ele não esteja vendo, ele vai perceber ao tocar. Aí ela falou assim: a gente resolve. Aí ele colocou aquela capa ali de um cordeiro, que tinha ali nas mãos um pouco de pelo, e aí ele vai se enganar. Coloca as roupas do seu irmão, que tem o cheiro dele, e ele vai achar que é você. E aí ele veio rapidamente então com o guisado pronto, enquanto o Esaú estava lá no campo fazendo a sua caça, mas ele já chegou rapidamente com o guisado. Tanto que o pai pergunta: que rapidez para conseguir um guisado? E aí ele diz assim: não, é que Deus me ofereceu rapidamente.
e usou o próprio nome de Deus no processo da enganação ali, ou do engano ao seu pai. E aí foi todo aquele processo. Olha, a voz é do Jacó, mas deixa eu ver, chega aqui perto, parece ser o meu filho Esaú. E aí a gente sabe a história. Ele ofereceu a bênção da primogenitura, essa bênção tão especial e significativa, para quem? Para ele, para o filho Jacó, através de um processo de engano. Conta a história que depois ele saiu e aí rapidamente, em algum momento, veio o irmão Esaú. E aí a hora que ele foi fazer o guisado, falou, aqui pai, fiz o que o senhor pediu para receber a tua bênção. Falou assim, desculpa, a bênção já foi para outra pessoa. E aí descobriram que era o próprio irmão, que era o Jacó, e o Esaú ficou louco da vida. E o Esaú colocou no seu coração um desejo, eu vou matar o meu irmão, mas eu não posso fazer isso agora porque isso vai magoar o meu pai. E ele era um bom filho, ele não queria magoar o seu pai já idoso. Então quando meu pai falecer, e a gente passar por aquele período ali, eu vou matar o meu irmão. Considerando essa questão, o próprio pai chamou depois Jacó e falou assim, Jacó, você já fez a coisa errada, agora você precisa ir embora, senão seu irmão vai te matar. Então vai lá para a casa do irmão da sua mãe chamado Labão. É lá em Padã Arã, é longe. Vai para lá, procura por ele e aí você vai chegar nesse ponto. E aí a coisa avançou e aí foi o nosso querido Jacó para uma cidade chamada Padã Arã. Quando ele chegou lá, como o Waze dele não estava muito atualizado, ele foi perguntar para as pessoas, ei, você conhece Labão? Todos que estavam ali perto de um poço disseram, claro que conhecemos. É mais ou menos quando você chega em Sorocaba e você diz assim, você conhece o William Alamino? Todos de Sorocaba vão dizer, claro que eu conheço, olha ele ali, ele mora em tal lugar. É assim que funcionava na época e é assim que funciona muitas vezes hoje também. E aí ele estava ali e esses homens disseram, e tem mais, está vendo aquela moça que está ali? Ela é Raquel e é a filha dele. Quando Jacó bateu os olhos ali em Raquel, aí a prova máxima de que na Bíblia existe amor à primeira vista, ele se apaixonou por Raquel. E aí ele foi lá, conversou com ela, se apresentou. Diz a Bíblia que ele foi bastante habilidoso ali e acabou dando um beijo na Raquel. A Bíblia fala, ele beijou Raquel e foi lá para a casa do Labão. E aí conta a história que eles foram, conversaram, se apresentaram e o Labão disse assim, você é sangue do meu sangue, você é filho da minha irmã, meu sobrinho, você vai trabalhar comigo, mas eu não quero que você trabalhe de graça, eu não quero que você seja o meu escravo. Quanto que você cobra de salário? E ele, apaixonadíssimo por Raquel, disse o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar para você por 7 anos e ao final disso eu caso com a sua filha Raquel. Pode ser assim? Na época tinha que pagar o dote, né? Todos os casados aqui, levantem suas mãos, os homens, certo? Todos vocês pagaram dote para a família, não é verdade? Esse é um costume, né? Lá tinha que pagar um dote. E o dote foram 7 anos de trabalho. E ele trabalhou durante 7 anos e a gente sabe da história. Aí só que Labão tinha 2 filhas. Não é? Ele tinha quem? Raquel e Lia. A Raquel era super bonita. A Lia não era tão bonita assim. A Bíblia fala que ela tinha uns olhos meio caídos e tal, não sei. Não acho que não devia ser muito bonita. Mas ali na foto, ou na imagem, as duas são quase irmãs gêmeas. Mas ela não era exatamente igual à irmã. A gente sabe do final da história desse casamento. Chegaram 7 anos, chegou o dia do casamento, o momento de ter ali a sua esposa, né? Receber a sua esposa, Raquel. Uma confusão sem fim à noite, quando ele acordou no dia seguinte do seu casamento, quando ele olhou do lado, quem que estava ali? Era Raquel? Não, era outra filha que o Labão tinha enviado para lá. Ele ficou muito chateado, foi falar com o Labão. Labão, a gente não combinou que seria minha filha? Mas foi a Lia. E agora? Não tem problema. Só trabalhar mais 7 anos, eu te entrego a Raquel. E foi isso que aconteceu. 14 anos para ele ter a sua amada Raquel como a sua esposa. Mas tudo correu muito bem. A vida ali de alguma maneira financeira e administrativa de Jacó ia muito bem. Deus abençoava Jacó de uma forma esplendorosa. Tanto que, como a gente leu logo no início, isso suscitou a inveja dos filhos de Labão, que eram os primos de Jacó. E aí aconteceu o que está ali naquele texto de Gênesis 31:1. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo,
Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai, o que não era verdade. Muito pelo contrário, ele trabalhava muito bem para o pai deles, só que ele acumulava riqueza, porque Deus o abençoava de maneira dobrada. Era assim que funcionava. E aí então chega aquele texto em que ele tinha que realmente fugir. Quando Deus disse assim, olha, tá perigoso ficar com esses rapazes aí, filhos de Labão, volta para tua casa. E aí parecia um plano um pouco estranho de Deus. Mas voltar para minha casa, meu irmão quer me matar. Quando Deus falou isso para ele, ele teve essa imagem na cabeça. Encontrando com seu irmão, que devia ser bravo demais, com lança e com espada, para matá-lo e vingar a sua primogenitura. Quando Deus disse para ele, vai, ele disse uma coisa a mais no final do verso. O que está escrito ali? E eu estarei com você. Essa é uma promessa que Deus faz para todos nós em nossa vida. Pode ir por esse caminho, porque eu vou estar com você ali. Muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Eles não são exatamente como os planos de Deus, mas Ele promete que vai estar ali conosco. Tirando esses 4 pontos fundamentais da história, só para fechar o ciclo dessa grande jornada de Jacó. Ele voltou com toda a sua família, com toda a sua riqueza, com todo o gado e foi lá para a terra do seu querido irmão Esaú. Ele estava muito preocupado. E aí ele mandou na frente alguns mensageiros, levando até alguns presentes para o irmão dele. Ele falou assim, olha, leva lá, avisa que eu estou chegando, mas que eu estou no modelo paz e amor. E aí, para ver se dá tudo certo. Os seus servos voltaram e disseram o seguinte, olha, o seu irmão, ele está vindo em sua direção. E vocês vão se encontrar no meio do caminho. Só que tem um problema, Jacó. Ele está vindo com 400 homens. Qual é a sensação quando você imagina uma notícia dessa? Ele está vindo para destruir com todo mundo. E os meus filhos, a minha família, a minha esposa, todos vão morrer por minha culpa, pelos meus erros, pelos meus pecados. Não há nada pior para o ser humano do que quando os seus erros e os seus pecados trazem tristeza, dor e aflição para outras pessoas. E foi isso que aconteceu. Naquele momento ele ficou tão angustiado ao receber a notícia que ele deixou ali o grupo e foi para um lugar chamado Vale do Jaboque. Ali onde você está vendo na imagem. O Vale do Jaboque era um lugar muito perigoso à época. Tinha muitos assassinos, ladrões. Mas ele foi para um cantinho ali do riacho e foi orar a Deus. E começou a pedir, Senhor, me abençoe, me proteja. O Senhor disse que estaria comigo. Naquele momento conta a história que um homem se aproximou. Ele achou que pudesse ser um ladrão e eles começaram a lutar. Mal sabia ele que ele estava lutando com o próprio Jesus. Lutaram a noite inteira, diz a Bíblia. E com uma facilidade incrível, o homem, Jesus, tocou em sua coxa e ele caiu desfalecido. E aí ele percebeu com quem ele estava lutando e disse que não deixaria que ele saísse dali sem que o abençoasse primeiro. O resto da história você sabe. Eles se encontraram, o irmão dele chegou realmente com os 400 homens, mas não para destruí-lo, e sim para abraçá-lo, para recebê-lo, perdoando os seus pecados e os seus erros, para que eles pudessem viver juntos novamente. Dessa história tão incrível, tão antagônica, né, de situações de opostos, né, momentos em que Deus mostra um caminho que parece ser tão estranho e tão sem saída, eu queria tirar 4 lições para a nossa vida dessa linda jornada de Jacó. A primeira lição que eu encontro é ouvir a voz de Deus, ainda que isso não pareça o melhor plano. Muitas vezes nós escutamos a voz de Deus, nós escutamos o plano de Deus, mas ele é tão diferente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente idealiza, e a gente fala assim, não pode ser. E aí, esses planos, eles parecem ser opostos, os planos de Deus parecem me levar por um lado que é tão estranho e que eu não quero. E é difícil para a gente aceitar esse comando, essa orientação de Deus. Mas aí tem alguns textos que nos mostram o amor, o carinho e por que nós devemos seguir os planos de Deus, como está em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Deus age em todas as coisas. Muitas vezes
nós confundimos e entendemos que Deus faça com que várias coisas aconteçam em nossa vida, muitas delas extremamente desagradáveis, para poder mostrar uma lição. Não, na verdade, não necessariamente ele faz isso. Ele, na verdade, age sobre as situações tristes que nós passamos neste mundo, porque a própria Bíblia nos diz: neste mundo tereis aflições. Isso faz parte da nossa carreira, da nossa jornada, da nossa vida neste mundo. Só que o que Deus faz, ele age nestas horas, ele se aproxima e nos mostra uma lição. Olha, você passou por esse vale tão difícil, mas olha o que eu vou preparar para você no final da jornada, se você estiver do meu lado e se você aceitar os meus planos, que por acaso são muito distintos e diferentes dos seus planos. Tem um outro texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz assim: porque sou eu que conheço, o próprio Deus dizendo, conheço os planos que eu tenho para vocês. Eu que conheço, você não conhece, confia em mim. E ele diz mais, o Senhor, são planos de fazê-los o quê? Sofrer? Prosperar. E não de causar dano, dor. Não, esses não são os meus planos. Os meus planos são planos do bem, planos de alegria, de vitória, planos de dar a vocês, diz o texto, esperança e planos de dar um futuro. Quantas vezes a gente se encontra nessa situação sem saída? Que futuro Deus pode prover para mim? Depois de um tempo a gente olha para trás e diz assim: uau, não é que ele conseguiu mesmo montar uma coisa que eu jamais imaginaria? Um escritor muito especial, muito querido, que escreveu um livro chamado Vida com Propósitos, chamado-se Rick Warren, disse o seguinte: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que ele seja tudo o que você tiver. Vamos ler mais uma vez e prestar bem atenção nesse profundo pensamento. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que ele seja tudo o que você tiver. Depender de Deus, principalmente em situações sem saída, é a nossa maior esperança. Eu me lembro, num acampamento de verão jovem da igreja, nós fomos, eu e a Silvana, nós namorávamos ainda e nós fomos para esse acampamento. Era numa praia chamada Ilha Comprida, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. E aí, num dia seguinte, quando nós chegamos, nós fomos à praia. Ali brincar na água. E nós estávamos num lugar raso, com água um pouquinho para baixo da cintura, brincando, conversando com os amigos da igreja. E aí, de repente, a gente foi se afastando e a gente percebeu que era uma correnteza muito forte. E nos levava para o lado, mas nos levava para o fundo também. E a gente não foi conversando ali, um dia lindo, um lugar bonito, conversando, e a gente foi andando e foi passando, e fomos saindo e fomos indo cada vez mais para o fundo e cada vez mais para o lado. E aí, de repente, eu percebi, num determinado momento, que eu não estava conseguindo achar o fundo da areia, do chão da praia. E aí eu falei para a Silvana, a gente estava ali batendo os braços sem perceber, e eu falei, deixa eu só ver aqui aonde é o fundo quão fundo nós estamos. E eu lembro que eu afundei, eu sempre nadei bem, não com o objetivo de salvar ninguém, mas pelo menos de nadar para mim. E aí quando eu subi, eu desci e eu não encontrei o fundo. A hora que eu levantei, eu acho que eu estava com os olhos arregalados, olhei para a Silvana e falei assim, eu não estou achando o fundo da praia. Nesse momento ela me agarrou com medo, porque ela também já estava cansada, e aí naquele momento nós começamos a afundar, e começamos a ficar realmente desesperados. E olha que situação difícil. E aí é um momento que a gente começa a olhar, a gente começa a ficar meio sem saída. E aí esse texto faz muito sentido, né? A gente nunca vai saber que Deus é tudo quando a gente só tem Ele. E era o caso. Nós falávamos, gritávamos por socorro, mas a gente já estava longe da praia e longe dos amigos. Porque a correnteza era muito forte mesmo. E aí a gente acabou, de alguma maneira, passando um pouquinho, aquele sufoco. De repente, dos momentos que nós abaixamos assim, que afundamos, eu consegui encontrar o piso, o fundo da areia ali. E aí eu subi, mais um pouquinho nós passamos, e aí de repente já dava pé, como a gente costuma dizer. E aí nós entendemos que ali havia um buraco na praia. Isso acontece muito em determinados lugares.
E a gente passou por aquilo, e aí nós percebemos quão é importante, porque foi a única coisa que nós pudemos fazer naquele momento de desespero, foi pedir: Senhor, nos ajuda. E felizmente nós passamos por aquele momento difícil. Uma segunda lição fantástica que nós encontramos na história de Jacó é: enxergue os sinais de Deus mesmo em meio à aflição. Jacó começou a perceber de uma maneira muito clara em sua vida como Deus havia protegido, cuidado dele, estava fazendo isso o tempo todo. No episódio em que as suas riquezas cresciam, em que Labão disse o seguinte: olha, vamos dividir aqui o nosso gado. Tudo que nascer agora listrado vai ser seu, o que nascer não listrado vai ser meu. Quando de repente eles olham, tudo que nascia era listrado. Que bênção maravilhosa! E tantas outras. E ele começou a ver, perceber, enxergar os sinais de Deus. Salmo 77, no verso 11, diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Eu vou meditar, eu vou avaliar. Eu me lembro de um amigo pastor, há muitos anos atrás, ele tinha um fichário. Fichário, são papeizinhos em que ele colocava numa caixinha, onde ele escrevia todos os milagres e todos os livramentos que Deus fazia e oferecia à sua vida. Então ele tinha um catálogo de milagres. Achei tão legal essa ideia, porque nós seres humanos temos uma mente, uma memória muito pequena. E nós, por N razões da nossa vida, acabamos nos esquecendo das coisas que Deus faz por nós. Nós deveríamos nos lembrar de cada milagre. E olha, se você começar a lembrar dos milagres na sua vida, eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão de que foram muitos milagres. A gente passou por um desses, na verdade a Silvana, antes de nós nos mudarmos para a cidade de Jundiaí, que é onde nós moramos, nossos meninos tinham ali 4 e 2 anos. A Silvana estava com os 2 meninos no banco de trás do carro, e aí ela estava dirigindo com o vidro um pouquinho abaixado. E ao parar em um farol numa avenida lá de São Paulo, Avenida Ordem e Progresso, inclusive, até me lembro qual era. Eu não estava, mas ela depois me contou, e ela parou ali. Quando ela parou, um rapaz, um garoto, apareceu com a mão por baixo da camisa, como se tivesse uma arma, disse assim: isso é um assalto, passa o seu dinheiro. Naquele momento, a única coisa que a Silvana lembrou e sentiu foi a preocupação com os meninos que estavam atrás, sentadinhos no banco, e estavam com os olhos arregalados, vendo aquela situação, sem entender muito bem o motivo daquela gritaria, daquela agressão daquele menino. Naquele momento ela também não tinha muita saída, porque estava com o trânsito parado, não tinha o que fazer, e aí ela meio que pediu ajuda a Deus. Senhor, eu não sei o que fazer. Ela já estava prestes a abaixar o vidro para tentar dar alguma coisa para ver se o menino ia embora, o assaltante ia embora ali, o rapaz, e aí de repente um carro para do lado do carro nosso ali, do carro que ela estava. E saem de dentro do carro 4 rapazes que parece que acabaram de sair da academia ou de um filme de Hollywood. Fortes, enormes, tipo esses assim. E foram direto em cima do rapaz e perguntaram para a Silvana: a senhora está com algum problema aí com esse rapaz? Aí o rapazinho até diminuiu de tamanho e falou assim: não, aqui tá tudo bem, eu só tô pedindo um dinheirinho. E ele pegou: então vai embora. Porque ela falou: não é verdade. Aí ele falou: vai embora. E eles meio que mandaram o menino sair, o menino foi embora. E aí os rapazes fortes voltaram para o carro. Se isso para você não for um milagre pontual e na hora certa, eu não sei o que pode ser. E eu tenho certeza que você tem as suas histórias. Você tem as suas histórias dos 4 homens fortes que aparecem na hora que você mais precisa. A escritora Ellen White escreveu o seguinte: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado até aqui e os ensinos que Ele nos ministrou no passado. Que pensamento espetacular!
Nada eu tenho que temer, eu não tenho que ter ansiedade, o mal do século. Hoje as pessoas morrem por ansiedade, sofrem com ansiedade. Se tivessem essa visão, se nós tivermos essa visão de olhar para o passado e ver as coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, nos livramentos como esse que eu acabei de contar e tantos outros, que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro contando, cada um contando a sua história. E aí nós podemos olhar para o futuro e falar assim, se Ele me protegeu na hora certa, do jeito certo, se eu coloco a minha vida em suas mãos, qualquer que seja o livramento, ou qualquer que seja o fechamento dessa história, eu estarei nas mãos de Deus e por isso eu tenho paz. O que nós mais precisamos em 2026 e adiante é paz. Falta paz em nossa vida. Isso é o que nos tira o sono, nos tira a tranquilidade, nos tira a felicidade de viver. E para muitas pessoas é motivo até de suicídio ou de crueldades, ou de situações terríveis, desesperadoras, como nós vimos nessa semana de um pai que matou os filhos por problemas ali com a esposa. Queridos, enxerga os sinais de Deus mesmo em meio à aflição. A terceira lição que nós tiramos da história de Jacó é: não abra mão de orar a Deus e implorar por suas bênçãos. Foi o que Jacó fez no momento mais crítico da sua vida. Nenhum momento na vida de Jacó foi tão crítico quanto o momento em que ele estava voltando e os seus servos disseram: vem um exército de 400 homens com seu irmão. Ele ficou desesperado por ele, mas muito mais pela sua família. E aí ele foi para o Vale do Jaboque para orar. E essa deve ser a nossa atitude, orar, acreditar na oração. Nosso mundo, ele nos leva para uma situação tão complicada das nossas atividades, das nossas conexões digitais, sociais, que nós nos esquecemos de usar a ferramenta de conexão social e especialmente pessoal que Deus já nos deu desde quando fomos criados, que é a oração, que nos liga na maior distância que esse planeta pode nem imaginar, porque é fora do nosso planeta, nos liga ao céu de maneira instantânea. Essa é a rede social de Deus. Essa é a conexão de Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos de orar. E a oração, ela passa a ser algo meio que protocolar muitas vezes. Sabe aquela oração que a gente faz na hora da refeição? Parece que ela é quase uma reza meio que decorada. Senhor, abençoa o alimento, obrigado porque ele nunca tem nos faltado, abençoa os nossos familiares. E quando você está comendo uma coisa que não deve, como uma belíssima pizza muito diferente, que talvez não deveria ser daquele jeito, você fala assim, e que essa comida possa nos fazer bem. É verdade ou não é? É uma forma de ver se Deus ajuda um pouquinho ali na digestão. E assim, tenho um amigo, na verdade, muito querido, e ele fazia questão de orar, mesmo quando nós estávamos ainda jovens em lugares públicos. A gente tem às vezes um pouco de receio, né? Hoje menos, mas na época era estranho alguém fechar os olhos, abaixar a cabeça e orar, né? E a gente ia no McDonald's, eu lembro que ele tinha uma estratégia para oração que era no mínimo peculiar. Ele fazia o seguinte, ele sentava e ele fazia questão de orar, ele com Deus só. Então, ao invés de fechar os olhos, porque chamava muita atenção das pessoas, ele arregalava os olhos olhando para o sanduíche e fazia mais ou menos assim. E orava. E terminava a oração. Eu não sei o que chamava mais atenção. Se era fechar os olhos ou fazer oração desse jeito, mas ele fazia a sua oração com Deus. A oração, ela é realmente muito especial e John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, disse uma das frases mais poderosas da história da literatura cristã. Ele disse o seguinte: quando você orar, prefira que o seu coração esteja sem palavras do que as suas palavras estejam sem coração. Deu para entender o que ele quis dizer? Você já esteve numa situação em que você está tão triste, o coração tão angustiado que você não tem palavras, você nem sabe o que você vai falar com Deus? Lembrem-se daquele texto que diz assim, que orar é o quê? Abrir o coração a um amigo. E muitas vezes quando você vai falar com um amigo e você está com uma tristeza, com o coração abatido, muitas vezes você não consegue falar, você nem tem o que falar.
Não há nada mais gostoso quando você precisa do carinho, você está realmente destruído por problemas na vida e você chega perto de um amigo e você recebe um abraço de um amigo. Não há uma palavra muitas vezes naquele momento. E assim muitas vezes vai acontecer com Deus. Então, preste atenção agora, entendendo esse contexto. Quando você for orar, mesmo que você não tenha palavras, não saiba o que vai falar com Deus, prefira que o seu coração esteja sem palavras, não tem problema. Mas isso é muito melhor do que quando você tem palavras automáticas que estejam sem coração. Incrível isso, não? Um texto bíblico maravilhoso sobre a oração está em Mateus 7,7. Diz assim, peçam, o próprio Jesus disse assim, peçam e será dado. Busquem e vocês vão encontrar. Batam e a porta será aberta. Essa é a promessa de Deus. Mas para isso a gente tem que falar com Ele. A gente precisa pedir. A gente precisa solicitar a Deus ajuda. Muitas vezes nós não nos achamos dignos de orar a Deus. Mateus 21:22 diz assim, tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. É essa a promessa, é essa a forma como Deus age. E a última lição que nós tiramos da história de Jacó. Ainda que seus pecados se apresentem diante de você, acredite veementemente no perdão de Deus. Jacó tinha tudo para não escutar a voz de Deus ou para não aceitar a voz de Deus, porque ele deveria se achar o mais indigno de todos, porque ele era o enganador. Isso era o que seu nome significava. Ele era um enganador desde o princípio, desde o seu nascimento. E ele foi um enganador junto ao seu pai, junto ao seu irmão. E depois sofreu as consequências, viveu anos, esses 14 anos, com aquele peso no coração do que ele tinha feito para o seu pai, para o seu irmão. E não só pelo medo, mas pela tristeza de ter feito aquilo com seu irmão. Sabe? J.C. Ryle diz o seguinte, nós não devemos medir o nosso estado, o nosso mérito, a nossa dignidade diante de Deus pelo nível dos nossos sentimentos. A paz sólida vem de olhar para Cristo e para a obra consumada por Ele. Sabe aonde? Na cruz do Calvário. Aquela obra que Ele diz o seguinte, os seus pecados hoje estão perdoados. Mas eu não sinto isso, pouco importa se você não sente. O que importa neste caso é que Ele disse que os seus pecados foram perdoados. Não adianta olhar para dentro de nós quando o assunto é redenção. Os sentimentos são importantes e eles são fundamentais para uma vida mental saudável, uma vida social saudável. Mas em relação à redenção, não use os seus sentimentos porque eles são enganosos. O que nós devemos olhar no momento da nossa discussão, se somos dignos ou não, não é para a nossa vida e para o que nós estamos sentindo naquele momento, mas para a cruz onde Cristo morreu por você. Então, se você hoje se acha indigno de estar aqui, ou de mudar de vida, ou de receber o perdão de Deus, olhe para a obra consumada na cruz do Calvário. Esse lugar que vocês estão vendo chama-se Nickel Mines, na Pensilvânia, em 2006. E tem uma história muito triste, mas que nos deixa lições importantes. Naquele dia, num dia de 2006, ali era uma vila bem pequena na Pensilvânia, e ela é habitada até hoje por Amishes. Os Amishes são uma comunidade que por decisão própria, comunidade cristã, que por decisão própria prefere viver nos mesmos conceitos e estilo de vida de 100 anos atrás, 150 anos atrás. Nas suas roupas, nas suas casas, na forma como plantam. Eles vivem, é como se fosse uma viagem no tempo. Aliás, é um dos meus maiores desejos é conhecer uma vila, uma cidade Amish, para conhecer e voltar quase 150 anos no passado. Eles vivem como se estivessem lá. Uma vila tranquila, segura, mas um homem foi a uma escola Amish, nessa cidade de Nickel Mines. Colocou 5 meninas na frente do quadro negro ali, né, do quadro de anotações, e ele atirou nas 5 meninas e depois se matou.
Sabe o que mais impressiona nessa triste história, que acontece com uma certa frequência nos Estados Unidos? O que impressiona é o que aconteceu depois. Logo após aquele incidente, os moradores dessa pequena vila se juntaram e foram na casa da esposa do assassino para dizer que eles perdoavam o que ele tinha feito e que eles se importavam com ela. Diz a história que eles fizeram ali juntaram algum dinheiro para dar para essa mulher que não tinha como subsistir sem apoio, sem ajuda naquele momento. E que eles foram ao funeral daquele homem para dar apoio àquela mulher. Se isso não é cristianismo, eu não sei o que pode ser. Se o ser humano é capaz de uma atitude tão despojada da humanidade dessa maneira, imagina o que Deus pode fazer por você e por mim. Não importa o grau, a profundidade do seu e dos meus erros, Deus pode nos limpar. E alguns textos bíblicos confirmam isso, como o de Isaías 43, 25. Eu, Deus poderoso do universo, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, e dos teus pecados eu nem me lembro. Ele ainda disse assim: perdoarei a maldade, nunca mais me lembrarei do seu pecado. Esse é o nosso Deus. Mesmo que você erre várias vezes para Ele, se você tiver pedido perdão, é como se fosse a primeira vez, e Ele vai te perdoar se você se arrepender. E finalmente, em Miqueias nós encontramos esse texto tão poderoso, em que Deus diz assim: Deus lança no fundo do mar os seus e os meus pecados. Será que você precisa de mais provas de que os seus pecados, de que a sua história, de que os seus erros, de tudo aquilo que você fez, pode ser perdoado hoje? Às vezes os seres humanos não vão te perdoar. Eventualmente os seres humanos vão te magoar, devem te magoar ainda mais. Mas você tem que se apegar àquele que é a fonte de todo amor, porque Ele é amor, que é o nosso Deus. Se você estiver se achando hoje num caminho sem saída, lembre-se da história de Jacó, que errou muito, usou até mesmo o nome de Deus no seu engodo, no seu engano, mas se arrependeu. Deus o abençoou, Deus o reformou, o renovou, e ele pôde ter um momento de paz na sua vida, a despeito dos seus erros passados. Que Deus possa abençoar a sua vida, para que você possa olhar para frente, para o futuro, sem inquietações, na certeza de que, da maneira como Ele cuidou de você no passado, Ele continua te abraçando e carregando você no colo. Esse é o Deus que cuida de cada um de nós. Gostaria de orar por você, por todos nós. Eu queria que você fechasse seus olhos e talvez meditasse agora um pouco, você e Deus. Senhor, sabe aquilo que vem todos os dias à minha mente, aquele erro, aquele pecado, aquele engano que eu cometi, ou que eu fiz contra alguém? Senhor, por favor, assim como o Senhor fez com Jacó, perdoa, Senhor, os meus pecados e os pecados desta igreja. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã porque nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Hoje aprendemos da história de um homem que errou muito. Aliás, a Bíblia está cheia de situações parecidas, como de Davi e de tantos outros, Sansão. Mas é lindo ver, Senhor, que quando nós nos arrependemos dos nossos erros e nós percebemos que não devemos olhar para nós mesmos, mas devemos olhar para a obra acabada, terminada na cruz do Calvário pelo Senhor, nós podemos encontrar paz e salvação, tranquilidade em dias turbulentos que vivemos hoje. Pai querido, que estas pessoas que estão aqui, que nós que estamos aqui na igreja do Campolim,
aqueles que estiverem nos assistindo de casa também, possamos, ao terminar esta oração, sentir a paz que só o Senhor pode dar. Arranca, Senhor, a ansiedade do nosso coração, as incertezas da nossa vida, e dá-nos a tua paz. Muito obrigado pelo perdão. Nós aceitamos, Senhor, ainda que sem merecer, o perdão que o Senhor nos oferece nesta manhã. Tudo isso nós pedimos, mas já agradecemos em teu nome, Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor.